Senhor para os irmãos, que o Senhor Jesus nesse dia lhe deu um dia de vitória, de bênção, e que você receba a graça de Deus na sua vida para vencer as tentações e os obstáculos que vêm sobre a sua frente. Quero meditar com vocês sobre um tema: quem é responsável para administrar o dízimo? Será que eu sou responsável para administrar meu próprio dízimo? Será que eu tenho autoridade escriturística para administrar o dízimo? Será que a Bíblia me dá essa autorização? A gente vai meditar um pouquinho, alguma passagem bastante rápida, e nós iremos começar lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4, e disse: e Abel, ele dava oferta da primícia das ovelhas e das gorduras. Abel e Caim não dava a primícia, dava o restante, e Abel dava a primícia, mas ele devolvia a quem? Você já prestou atenção quem eles devolviam essas primícias? Adão, porque Adão, pelas escrituras lá em Gênesis, Adão era a autoridade maior que tinha naquele tempo, e não invalidou depois do pecado. Continuou, mesmo após o pecado, Adão ainda continuou sendo autoridade maior, e ele devolvia esses dízimos, ele devolvia as primícias para Adão. Então Adão era o administrador dos dízimos e das ofertas de Abel. Caim não dava dízimo, mas mesmo dando o resto, mas Adão era responsável para administrar essas ofertas, esses dízimos. Caim não dava dízimo, mas Abel dava o dízimo, a primícia. Ele era o responsável para isso. Vemos também Jacó fazendo voto com Deus, lá em Gênesis capítulo número 28, versículo 20 a 21, e Jacó disse que se Deus fosse com ele, guardasse, desse roupa, desse comida, levasse retorno em paz à sua casa, que ele daria o dízimo. Mas Jacó deu dízimo a quem? Já perguntou? Jacó deu dízimo a quem? Jacó deu seu dízimo a Esaú, lá em Gênesis capítulo de número 33, versículo 10, né? Versículo 10 e versículo 11, 33, 10, 11, eu vou ler, versículo 10 do capítulo 33 de Gênesis, 10, 11, e diz: então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, portanto tenho visto teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamente em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho tudo, insistiu com ele até que o tomou. Então, esse presente traz esse dízimo. Ele fez um voto com Deus e dá para o seu irmão Esaú, que era o irmão mais velho. Espiritualmente, a autoridade estava sobre Jacó, mas no mundo físico, Esaú era o irmão mais velho, e Jacó devolve, faz o voto com Deus de dar o dízimo. Quando ele chega na casa dos seus pais, dá esse presente, é o dízimo, para Esaú administrar. Então nós vimos aqui Abraão, como está lá em Hebreus, capítulo de número 7, versículo 4 e o versículo 6, e disse: considera, pois, que grande era este, até que o patriarca Abraão deu dízimo. Versículo 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre, tomou dízimo de Abraão e abençoou que eu tinha as promessas. Melquisedeque era autoridade. Ele era autoridade, e Abraão reconheceu esta autoridade, que Melquisedeque estava em uma posição de autoridade de Deus, e Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, devolve o dízimo para Melquisedeque administrar esse dízimo. Nós vimos também na lei mosaica, na Torá, quem era responsável na Torá, na lei mosaica, para administrar o dízimo, tem Hebreus capítulo 7, versículo 5, e entre os filhos de Levi,
recebeu o sacerdote, tendo ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Aqui disse que entre os filhos de Levi receberam o sacerdote tem ordem. Então, os filhos de Levi, da tribo de Levi, quem era sacerdote, era responsável para tomar o dízimo do povo. Então, o povo trabalhava, pegava o dízimo, levava para o sacerdote administrar esse dízimo, mas o povo não era administrador do dízimo. Vamos ver também lá em Lucas capítulo 8, versículo 3, e vamos ver também lá em João capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz: as mulheres, lá em Lucas 8, 3, as mulheres que foram expulsos de espíritos malignos, curadas e libertas. As mulheres tinham fazendas, eram ricas, e essas mulheres, elas dizimavam, elas ofertavam para o ministério de Jesus. E quem era responsável para administrar e guardar esse dinheiro era Judas. João capítulo 12, versículo 6, Judas era o tesoureiro, Judas era um dos responsáveis para guardar o dinheiro, junto com Jesus, administrar esse dinheiro que era dizimado e era ofertado. Então, os outros apóstolos não administravam, Judas guardava, e Jesus, junto com Judas, ia distribuindo como seria melhor esta renda para a obra de Deus. Vamos ver também em Atos capítulo de número 4, Atos capítulo número 4 e versículo 34, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34, que diz: e não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam-as, traziam o preço que foram vendidos e depositaram aos pés dos apóstolos. Então eles pegavam as suas casas, suas heranças, vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos. Quem era administrador disso? Os apóstolos. Os apóstolos, vou vender aqui uma propriedade minha, então vou pegar essa oferta, vou pegar o dízimo aqui, então vou distribuir, fazer como eu quero. Não, eles levavam para o pé dos apóstolos, diante de toda a igreja, e os apóstolos eram responsáveis para administrar a finança da igreja. Então, vemos também lá em 1 Coríntios, capítulo 9, de 1 a 14, Paulo falando sobre isso, dos dízimos, das ofertas, que ele, como apóstolo, e os outros apóstolos tinham direito de ser abençoado pelos dízimos e pelas ofertas e administrar essas ofertas que o próprio Paulo, lá em Coríntios capítulo 9, de 1 a 14, ele chama de sagrado. Então, dízimo, as ofertas é coisa sagrada, e não cabe a mim, não cabe a você administrar esse dízimo. A Bíblia diz lá em Malaquias: trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então, lá em Malaquias texto é bem explícito sobre isso. Traga todos os dízimos à casa do Senhor. Então, você devolve, não paga, dízimo não é pago, é devolvido. Você devolve, esse dízimo volta à casa do tesouro e às autoridades ao qual Deus constituiu, que irão administrar esses dízimos e as ofertas. Então, você não é responsável. Então, tenha muito cuidado. Muita gente entrando pelo caminho errado, muita gente se dando mal, muita gente trazendo maldição para a sua própria vida, querendo administrar o dízimo. Devolva. Bota na casa do tesouro, onde tirar a oferta na igreja, coloque seus dízimos lá, suas ofertas, ali vai ser contabilizado, vai levado para o templo central, junto com um conjunto de obreiros, irá administrar esse dinheiro. Se não administrar certo, eles vão responder diante de Deus. Se administrar correto, vão responder diante de Deus. Mas cabe a você, a nós, devolvermos aquilo que não é nosso e não administrar aquilo que não é da nossa responsabilidade. Que o nosso Deus, em nome de Jesus, nos conceda sabedoria para a gente poder interpretar a palavra do nosso Deus e o nome dele ser adorado e ser engrandecido.